Os dois veem essa tela aí, seção 2.3? Sim. Sim. Beleza, então vamos nessa aqui. Eu vou colocar para visualizar melhor e vamos nessa aí. Na minha opinião, a aula de hoje é bem interessante, como todas, né? Mas vamos lá, então. Encerramos, então, a unidade 2 agora, né, com a seção 3, e ela trata de associação de bombas centrífugas. Eu sei que em algum momento você já deve ter visto isso, mas vamos recordar, então, tá? Vou tentar colocar um aspecto interessante para todo mundo aprender um pouco. Vamos lá? Bom, como sempre, não preciso falar, a gente começa com um problema proposto, né, pela disciplina. Então, diz aí, a demanda de vazão de combustível no terminal de abastecimento varia em função do número de tanques que estão sendo enchidos simultaneamente. Dessa forma, quanto maior o número de tanques que estão sendo abastecidos, maior é a vazão de combustível necessária para manter constante o tempo médio de enchimento. O controle da vazão fornecido pela bomba pode ser conseguido, dentre outras formas, pela mudança de rotação, utilizando um inversor de frequência. As curvas características de elevação e eficiência do modelo de bomba centrífuga utilizado para a distribuição de gasolina na rotação de 1750 RPM são representadas de forma simplificada pelas equações a seguir. Então, a H é 1.140 menos 3.500 vezes a vazão ao quadrado, e a eficiência é igual a 1.300 vezes a vazão menos 6.500 vezes a vazão ao quadrado. E foi dado, então, a rotação, 1.650, e ele quer que analise essa situação aí, né? Não estamos tratando mais de água, mas sim de gasolina, né? E coisa um pouquinho diferente, mas vamos ver aí. Né? A gente vai tratar principalmente nessa sessão com curvas características de bomba, né? E a gente já viu que, basicamente, a gente tem três rotores, né? Que é o axial, né? O radial, né? E cada tipo de rotor tem uma curva característica. Né? Por exemplo, tem um formato de curva característica, né? As curvas características que levam em conta a altura de elevação ou altura manométrica e a vazão, né? Elas, no caso da bomba centrífuga, que é a que nós vamos ver hoje, né? Ela tem esse declínio da altura de elevação e aumento da vazão de uma forma, deve ser ou uma parábola ou uma equação de segundo grau. Né? Se o rotor for axial, né? Então, o que acontece é uma queda na vazão rapidamente, né? Se nos gráficos, então, de potência e vazão, a gente observa, então, que bomba centrífuga é uma reta, né? Com coeficiente angular constante. E na axial, na centrífuga é uma reta e há um acréscimo de vazão, de potência, né? Com o aumento da vazão. Na axial, acontece diferente. Eu tenho, então, uma redução de potência com o aumento de vazão na axial. E, em termos de rendimento, né,
comparando a centrífuga com a axial ainda, o rendimento, no caso da centrífuga, né, continua sendo uma parábola abatida, só que ela tem a distribuição de eficiência, né, mais alongado, né, em função da vazão. Na axial, não. Né? Na axial, eu tenho, então, um rendimento muito concentrado no ponto de maior eficiência. Né? E NPSH, né, versus vazão, na centrífuga, né, o NPSH tem uma curva que aumenta, o NPSH aumenta com a vazão suavemente, né? E na axial, não. Já é mais agressivo o aumento. Né? Só lembrando, né, por que acontece tudo isso, simplesmente mudando o rotor, né? É porque as bombas axiais trabalham com grandes vazões e pequenas alturas manométricas. Né? E as bombas centrífugas trabalham com pequenas vazões e grandes alturas manométricas. Tá? Das bombas que a gente tem no mercado brasileiro, e por que não mundial, cerca de 70% das bombas são centrífugas, tá? E sobrando 30% para as outras. Bom, e vamos ver então a associação de bombas, né? As bombas elas podem ser associadas em série, paralelo ou até misto, né? Uma parte em série, uma parte em paralelo. Né? Bom, por que se faz uma associação de bombas? Quais são as razões para se fazer? Né? Bom, a gente tem as razões técnicas, quando um desnível elevado acarretar em um rotor de grande diâmetro e alta rotação, e com isso, altas acelerações centrífugas e dificuldades na especificação dos materiais. Né? Essa é uma razão técnica. Quando eu tiver um desnível elevado, né, aí caberia, então, uma associação em série de bombas, porque o seu problema é desnível, né, é altura de elevação. Então, você ter uma bomba por um grande desnível, você ter uma bomba única, primeiro que ela não existe, raramente ela vai ter disponível aí nas bombas de mercado. Né? Então, você vai ter que mandar fazer uma bomba. E aí o preço é exorbitante, né? Você vai mandar fazer uma bomba para atender as suas características de elevação. Né? Aí, nesse caso, aí é recomendado você colocar, então, bombas em séries, porque cada bomba centrífuga vai aumentar a sua parcela de altura de elevação e, portanto, você dividiu, então, a elevação alta por uma série de elevações menores, com bombas em série. Né? A mesma coisa se aplica, não está escrito aí, quando eu preciso de não uma elevação, mas uma vazão alta. Né? E as bombas de prateleira, o que é a bomba de prateleira? Aquela que está disponível no mercado, elas raramente atendem a vazões muito altas, né? Então, se for necessária uma bomba para grandes vazões, né, tem que mandar fazer, né? Não tem jeito. Nesses casos também a associação em paralelo ajuda, porque eu ponho uma sequência de bombas de mercado em paralelo até obter a vazão que eu preciso. Então, essas são as razões técnicas, né? E as razões econômicas. Quando o custo de duas bombas menores é inferior ao de uma bomba maior. Né?
Ou seja, você tem uma determinada situação, que você tem uma altura de elevação, e a bomba que você que atende, que existe no mercado, é super cara. Então, cabe uma análise de custo-benefício para ver se você colocar duas bombas em série, você. ah, esse Diego Camil, que é aluno de vocês, ele está tentando entrar por outro pacote de aula, ele tem que entrar pelo AVA. Vocês podem avisá-lo, por favor? Quem está tentando entrar, professor? Diego Camilo. Tá, vou tentar avisar por aqui. Tá, fala que ele tem que entrar pelo AVA. Ele está entrando num link de que auxiliar. Tá bom. Obrigado. E então, voltando aí às razões econômicas, né? Quando eu tenho no mercado uma bomba que atende ou elevação ou vazão, só que elas são caras, eu posso fazer uma análise de custo-benefício para ver se eu posso substituir por uma associação de bombas, né? Em vez de usar uma única bomba, usar uma associação. E a necessidade de associação, as razões, a gente já viu as razões técnicas, as razões econômicas. E a necessidade da associação, ou seja, quando é preciso mesmo. Quando ela é preciso quando não existe no mercado modelos que atendam a vazão ou a altura manométrica, né? E aumento de demanda no decorrer do tempo, ou seja, eu tenho um sistema pronto, né, já com associações ou sem, e ele passa a não atender a, as variáveis aí do tempo, né? Ele passa a ficar insuficiente esse sistema. E se ele for insuficiente na altura, tem que colocar uma associação em série. Se ele for insuficiente na vazão, eu tenho que colocar em paralelo. Bom, mas como é que eu faço essas associações? Na, na disciplina de mecânica, que é a que nós estamos vendo aqui, essas associações são feitas tudo com curva-chave, né? Mas tem outra modalidade de associação que é mais simples, que é utilizado na engenharia civil, em hidráulica, né? Que é mais simples. Eu vou mostrar as duas para vocês, tá? E vocês decidam. Então, vamos ver primeiro o que é curva-chave, né? Curva característica, né? Bom, então aqui eu tenho uma curva característica de altura, em função da vazão, tenho uma curva de potência, né? E essas são curvas características dessa bomba aí, né? E eu posso, ah, ah, já que eu tenho um projeto, né? Isso aqui é uma bomba para atender a um determinado projeto, ou existente, né? Eu posso levantar também o que a gente chama de curva do sistema. Como essa bomba vai operar introduzida no projeto ou no local. Pronto, obrigado, Diego, conseguiu entrar já. Ah, então, essa curva do sistema é como o sistema vai operar com a bomba que você está comprando ou está substituindo, né? Então, é levantada essa curva, e isso é importante porque a interseção da curva característica que leva em conta a altura de elevação e vazão e
a interseção com a curva do sistema, ele dá o ponto de funcionamento, o ponto de trabalho da bomba, tá? Se vocês observarem essas curvas aqui, tanto a de elevação quanto a de potência, elas ah, elas podem ser ajustadas para uma equação de segundo grau, tá? Então, ao invés de eu ter essa disposição gráfica, eu posso ter uma equação que representa essa curva característica, né? Então, a curva característica de uma equação de segundo grau, sem levar em conta os termos, só matematicamente, né? É um termo independente, um termo dependente que multiplica o resultado que você pretende, a variável que você tem, mais um segundo termo independente que multiplica, então, a variável conhecida ao quadrado. Geralmente, isso aqui é simplificado numa forma assim. Então, eu só tenho uma variável independente e uma variável dependente com o valor conhecido ao quadrado, tá? Isso vocês já devem estar cansados de saber, né? Mas, ah, bom, aqui está mostrando esse gráfico como é que eu faço a curva do sistema, né? A curva do sistema é como essa bomba, com essa bomba aqui, com essa curva característica, ela vai operar no sistema, né? Vai operar no projeto, no local, né? Para saber o ponto de operação dela, né? E é o ponto de operação máximo, né? Como é que eu faço esse levantamento? Bom, se você olhar bem esse gráfico aqui, que leva em conta, então, a altura de elevação e vazão, né? A curva do sistema começa num ponto aqui que é exatamente o desnível geométrico, né? O HG. Esse HG nada mais é que a altura de sucção mais a altura de recalque, né? É, é o nível d'água antes da bomba e o nível d'água depois da bomba, né? Onde você pretende levar. De uma maneira bem simplista, né? Só que essa altura manométrica aqui, ela leva em conta as perdas de carga distribuída a Brena também quer entrar pelo link errado. Fala para ela entrar, por favor, pelo AVA. Vou avisar aqui também, professor. Obrigado aí pela assessoria aí. Muito bem, então. Então, essa altura manométrica é o desnível geométrico mais as perdas de carga localizadas e distribuídas de todo o percurso. Então, a altura manométrica seria o desnível geométrico mais as perdas de carga localizada e distribuída, tá? Portanto, esse HG aqui, essa altura HG aqui, ela vai variar em função dessa altura manométrica, menos as perdas de carga localizada e distribuída, me dá o HG, tá? Então, em qualquer posição, esse HG, agora com a bomba funcionando, né, no sistema, é a altura manométrica menos as perdas de carga, tá? Mas se você for ver uma curva de funcionamento de um projeto, de uma instalação, ela tem esse formato aqui, ó. Então, a altura manométrica, ela é igual ao HG mais um K, que é uma constante aqui, que eu já vou explicar o que é,
que é o quadrado. Aí você levanta essa curva aqui. Por quê? Você tem o HG, você varia a vazão e descobre qual é a altura manométrica, tá certo? O HG você conhece, é o desnível, e isso aqui, esse K leva em conta as perdas de carga, tá? Então, é a altura manométrica menos HG dividido por Q ao quadrado. Isso para a fórmula de Darcy, né? E tem a fórmula de Renzo-Williams também, que vocês provavelmente não tiveram, mas é muito utilizado em bombas, né? Em bombas, em sistemas pressurizados, né? Em recalque, que é a forma de Renzo-Williams, que é para calcular a perda de carga localizada e distribuída. Tá? Então, essa curva do sistema, ou curva da tubulação, também conhecida, né? Ela leva em conta, então, a perda de carga. Tá? E essa curva do sistema quer dizer, então, que quando a bomba tiver com essa vazão e essa altura manométrica, o sistema vai estar operando com essa altura manométrica e com essa vazão. Tá? Então, é uma coisa que você monta isso aí e consegue descobrir qual é o ponto de operação desse sistema. Isso aqui também é uma equação de segundo grau, né? A curva do sistema, ou curva da tubulação, também é uma equação de segundo grau, simplificada. Bom, vamos ver as associações de bombas em série. Bom, começamos, então, com a bomba em série. Bomba em série significa, então, que a vazão que passa pelo sistema em série é a mesma, o que vai variar é as alturas, né, de elevação, né? Então, a altura de elevação total, ela é a soma da altura de elevação 1 aqui, mais a altura de elevação 2, tá certo? Então, eu uso associação em série quando eu quero aumentar a altura de elevação. Bom, tá aqui um esqueminha de menos simplificado do que esse, mas esse aqui dá para entender bem legal. E como é uma associação em série. Observe, então, que entra uma vazão para uma determinada altura de elevação, né? Essa vazão vai para a próxima bomba em série, a vazão continua sendo a mesma, tá? E a vazão continua sendo a mesma, e aqui ela tem, então, uma outra altura de elevação. Então, eu tenho uma potência da bomba inicial e uma potência da bomba, uma potência isso, uma potência da bomba A e uma potência da bomba B. Vamos ver o que resulta nesse sistema aqui, tá? Bom, o que a gente sabe aqui? Que a vazão é constante numa associação em série. Então, Q é igual a Q na bomba A, que é igual a Q na bomba B. E a altura da associação em série, né, que é esse 2S aqui, duas bombas em série, né, o H dessa associação aqui, a altura de elevação é igual a HA mais HB. Estou somando as alturas de elevação, né, quando eu faço isso. E o que acontece com a potência? Bom, a potência de duas bombas em série é simplesmente somar a potência da primeira bomba com a potência da segunda bomba, né? É isso que está dizendo aqui. A vazão é a mesma em todas as bombas. A altura de elevação é a soma das alturas de elevações individuais de cada bomba. A potência de acionamento total é a soma das potências individuais de cada bomba. Bom, tudo bem, mas eu posso ter uma bomba que a gente chama de bomba de múltiplos estágios, né? Como essa figura que eu tenho aqui.
né? Aí, cada estágio disso aqui é uma bomba em série, né? Porque entra a vazão aqui, ó, e eu tenho uma série de estágios que são rotores aqui. Então, sai desse rotor, vai para o próximo, etc. Então, a vazão é a mesma. O que vai mudar é a altura de elevação, que vai ser a soma da altura de elevação de cada uma desses estágios aqui. Mas continua sendo uma associação em série, né? E características das associações em série. No caso de vocês, né? No caso de vocês, vocês trabalham, a mecânica trabalha com curvas características, né? Associadas, então, a esse tipo de curva, né? Que nada mais é do que o que a gente já comentou, né? Que é uma equação de segundo grau. Então, a bomba A vai ter uma curva característica, que é uma equação de segundo grau, que é assim, e a bomba B também vai ter uma curva característica, que é nos mesmos moldes, né? Só que, lembrando que a altura de duas bombas em série, 2S, é HA mais HB. Então, eu faço isso mais isso, tá? Lembrando que o Q de A é igual ao Q de B na associação em série, eu vou ficar com uma elevação, uma curva de elevação, então, na associação em série, que é assim, ó, soma dos termos independentes, soma do primeiro termo independente vezes a vazão, já que ela é constante, né? Mais soma dos segundos termos independente vezes a vazão. Tá? Então, isso vale se as bombas forem diferentes, né? Agora, se as bombas forem iguais, né? Se elas tiverem as mesmas curvas características, aí isso aqui fica mais simples, né? Fica assim, ó. É só eu multiplicar, né? Uma das curvas aqui, né? Só multiplicar, tá? É o que está aqui, fica mais simples. Então, graficamente, né, o que é uma associação em série? Então, eu tenho uma bomba A que tem uma curva característica aqui, tá? Que foi representada pela uma equação de segundo grau. Tem uma outra curva aqui, que é a curva B da segunda bomba, tá? E eu associei, então, ela em série, tá? Então, a associação em série, eu vou ter uma soma de alturas, né, de elevação, tá? Que daria essa curva aqui da associação em série. Isso aqui não está muito bem feito, isso aqui tinha que ser aqui, ó, tá? Porque é isso aqui mais isso aqui. Não é aqui, não, é aqui. Mas tudo bem. E eu fazendo com a mesma associação em série, né, eu levanto a curva da tubulação ou curva do sistema e eu descubro, então, qual é o ponto de funcionamento, né, ou ponto de operação da obra nesse sistema aqui, ou do projeto nesse sistema aqui. Então, eu levanto a curva do sistema e descubro no conjunto em série aonde que o sistema vai funcionar. E a potência? Bom,
Então, eu tenho que somar as potências, né? A potência da primeira bomba em série, mais a potência da segunda bomba em série, né? Mas só que isso aqui, a potência, ela é, então, a massa específica vezes o G, vezes a vazão, vezes a altura de elevação da bomba A, dividido pela eficiência da bomba A. A bomba B também, a mesma coisa, tá? Então, como eu somaria, eu tenho que somar essa parcela da bomba A de potência mais essa aqui da bomba B, tá? Ah, então, a fórmula de potência, ela vai ficar assim, ó, tá? Isso aqui é a dedução, né? Mas a fórmula de potência de duas bombas em série, ela é a altura, a soma das alturas da bomba A mais a bomba B, tá? É isso, melhor fazer assim. É a soma da altura da bomba A, dividido pela eficiência da bomba A, mais a altura de elevação da bomba B, dividido pela eficiência da bomba B. E daí, né, a outra coisa que a gente precisa é saber qual é a eficiência da associação em série. A eficiência da associação em série, no caso aqui de duas bombas em série, né, é a soma das alturas de elevação que multiplica a eficiência da bomba A vezes a eficiência da bomba B. Tudo isso aí dividido pela altura de elevação da bomba A vezes a eficiência da bomba A, mais a altura de elevação da bomba B vezes a eficiência da bomba B. O detalhe aqui, para duas bombas idênticas associadas em série, né, a eficiência do conjunto em série é igual à eficiência da primeira bomba ou da segunda, tá? Porque elas são iguais. Bom, eu queria mostrar para vocês aí como que isso aqui é feito, não com curvas, tá? Com curvas características, né? Mas com fórmula, né? Então, um sistema em série, eu tenho a bomba 1, que eu tenho a vazão da bomba 1, a potência da bomba 1 e a eficiência da bomba 1. As mesmas coisas que eu tenho para fazer com curva, né? E na bomba 2, a vazão em 2, a potência em 2, eficiência em 2. Quero saber, bom, se é em série, já sei que a vazão é igual. E a altura manométrica é a soma das alturas manométricas de cada uma das bombas em série. E a potência, né, é simplesmente, já que eu tenho aqui, a soma das potências. E a eficiência, que é, então, uma formulazinha mais complexa aqui, tá? Mas diferenças de aqui, eu o que acontece aqui? Nesse sistema mais simples, né, eu não tenho toda a curva, né? Eu tenho, então, posições da curva. Depois eu preciso, então, montar essa curva, né? Aqui eu tenho só as definições básicas, né, do conjunto, né? Fazendo com a curva característica, né, eu tenho o conjunto todo, eu já consigo fazer a curva característica inteira. Só vou mudando, então, a altura de elevação ou a vazão. E associações em paralelo. Associação em paralelo é quando eu não tenho problemas com a elevação da água, mas o problema que eu tenho é com a vazão. Então, na associação em paralelo, eu somo as vazões e a altura é igual para as duas. No caso aqui, duas. Pode ser quantas quiserem, tá?
Então, na associação em paralelo, eu somo as vazões e a altura de elevação é igual, não muda. Aqui está uma planta, né, de uma associação em paralelo, né? Vocês vejam, então, os motores em paralelo, né? Cada uma das bombas aqui contribuindo com uma vazão, tá? Essa mais essa mais o conjunto, essa aqui é a total, tá? Mas, no conjunto das bombas em paralelo, né, a altura de elevação ou altura manométrica é constante, é igual. Então, está aqui o esquema que está no livro didático de vocês, né? O que acontece aqui é que eu somo as vazões e a altura de elevação é a mesma, tá? Nesse caso, então, a vazão é a soma das vazões individuais de cada bomba, a altura de elevação é igual à altura de elevação individual de cada bomba, a potência de acionamento total do conjunto em paralelo é a soma das potências individuais de cada bomba. Vamos ver como é que faz isso com curva característica. A associação em... Opa, aqui é em paralelo, eu errei aqui, viu? Desculpa, depois eu conserto isso. Então, é dado uma bomba, a segunda bomba, uma bomba A, uma segunda bomba B, né? A segunda bomba B, e eu vou associá-las em paralelo, tá? Então, como eu sei que a vazão que passa na primeira bomba é igual à vazão que passa na segunda, né? Na realidade não é bem isso. Eu sei que a altura a altura de elevação da primeira bomba é igual à altura de elevação da segunda bomba. Isso quer dizer, então, que a vazão total, se as bombas forem iguais, né, é igual ao número de bombas multiplicado pela vazão. Então, a altura de elevação de uma bomba em série, né, é simplesmente essa equação aqui, ó. Beleza? É bem simplesinho quando a associação é em paralelo. Tá? E vale a mesma coisa, né? Então, eu tenho duas bombas e elas vão ser associadas em série, né? A altura de elevação da bomba do conjunto associado em paralelo é a mesma, né? Não alterou nada. O que acontece é que eu tenho um aumento de vazão. Para a mesma altura de elevação, eu tenho o aumento de vazão, que é a soma das duas, tá? Mas, continuo para saber o ponto de funcionamento, eu tenho que ter a curva do sistema para achar o ponto de funcionamento para a associação em paralelo. E a potência, no caso de utilizar, então, certo? A potência, então, no caso de usar curva para associação em paralelo, ela é com essa fórmula aqui, e a eficiência é com essa fórmula aqui, tá? E vou mostrar agora como é que faz isso aqui em série, né? Usando só as equações aí. Então, é essa fórmula aqui para potência, eu somo as potências,
e essa fórmula aqui para eficiência. Tá? Você não falou que as vazões se somam, quando elas forem iguais, aqui fica 2Q. Né? Quando elas forem diferentes, eu tenho que somar, né? Vazão de cada bomba. Não necessariamente as bombas precisam ser iguais. E vamos aqui, então. Foi rápido hoje, hein? É que é um assunto já visto com bastante frequência no curso de mecânica, né? E é bem simples de entender para vocês, mecânicos, né? Então, mas muito bem, vamos voltar ao nosso problema aí proposto. Então, ele deu a curva característica de elevação de um sistema, deu a curva característica de eficiência desse mesmo sistema e deu, então, a rotação das bombas do sistema, né? E quer que faça uma análise da possibilidade de associar isso aqui em série e em paralelo. Muito bem. Em série, vamos fazer em série, vamos fazer em paralelo. Muito bem, em série, essas aqui são as equações dadas, tá? Utilizando o que a gente já viu na aula passada, ou retrasada, eu não lembro, são as leis de similaridade, né? Então, eu sei que em termos de rotação, né, a rotação é proporcional à vazão, né? Então, para eu saber qual é a vazão do conjunto, né, vazão do conjunto, levando em conta o rotor, né, ela é, então, a outra vazão multiplicada pela proporção entre a rotação em 1 e a rotação em 2. Né? E eu acresci também aqui a altura de elevação. Né? A altura de elevação aqui, como é que isso aqui é feito? Tá? E então, aqui eu consigo calcular qual é a altura de elevação. Tá? Então, a altura de elevação seria essa equação aqui, ó, essa equação aqui, tá? Onde eu só substitui os valores aqui. Essa equação com a rotação de 3.500, tá? Que é o que foi fornecido, quer ver com essa rotação aqui. Substituir nessa fórmula, nessa curva aqui, e com isso aqui eu consigo elaborar uma nova curva característica em série, né? E o ômega 2 seria, então, a nova rotação. Nesses casos aqui, eu estou trabalhando com curva característica. Em paralelo. Paralelo é a mesma coisa, né? Eu tenho a curva de elevação, tá? Eu substituindo os valores, né? Eu vou chegar, então, na nova rotação, tá? E essa era a análise que a gente podia fazer, então, naquele problema proposto, colocar, então, a situação em que foi dado aí a, a equação característica de elevação, a característica de eficiência e a rotação. Tá? E ele quer saber como fazer, como tratar isso aí se eu colocar o sistema não está atendendo, né? Não está atendendo, e eu quero saber qual o melhor jeito, como que eu faria uma análise para colocar uma bomba em série e outra em paralelo. Tá? Tá. Então, esse é o sistema. Depois é colocado um outro problema proposto, né?
E aí envolve consumo de água. O consumo de água da população varia ao longo do dia. Tem horário de pico, né? E que geralmente é das 5 da tarde até 10 horas, 11 horas, e o outro pico que é de manhã. Mas muito bem. Sendo que os picos de demanda acontecem nas primeiras horas do dia e no início da noite. No restante do período, o consumo diminui consideravelmente. Um sistema de bombeamento da estação é composto por associação de duas bombas de alta capacidade de vazão instaladas em paralelo. Por causa de uma falha de uma associação de bombas, é necessário analisar a viabilidade de substituí-la temporariamente por uma bomba de menor capacidade já disponível. Então, o que ele está falando aí? Ele está falando que você tem um sistema de associação, mas uma das bombas de associação falhou, precisa ser substituída. Ele está falando que ele pode colocar provisoriamente uma, uma bomba auxiliar, né? Mesmo que ela seja de menor capacidade, tá? Para quebrar o galho. Então, as curvas características do sistema original chamada de bomba A e da bomba de menor capacidade chamada bomba B são essas daqui, da bomba A de maior capacidade, no 49 menos 16 vezes Q ao quadrado. Bomba B, 36 menos 36 vezes Q ao quadrado, tá? Então, essa tem uma capacidade maior e essa uma capacidade menor. O que vai acontecer aí? É isso que ele quer saber. Bom, nesse caso aqui, teve que levantar as curvas características. Como é que eu faço o levantamento da curva característica? Ó, eu adoto um valor de H, tá? E, ou melhor, é melhor fazer o contrário. Eu adoto uma vazão. Eu posso fazer dos dois jeitos. Vai. Adoto o valor de H e descubro qual é a vazão. Então, para H igual a zero, essa vazão é na bomba A, 1,750. 1,750 metros cúbicos por segundo. E na bomba B, 1 metro cúbico por segundo. Portanto, a vazão em paralelo é a soma das duas, 2,750. Aí vou colocar uma altura lá de 8 metros aqui que ele colocou. A vazão em A é 1,6. A vazão em B, 0,882. A total, 2,482. Então, foi construída a curva característica de cada uma das bombas. Lembrando que é em paralelo, portanto, é a soma das vazões. Aqui é a soma das vazões, né? Aí foi plotado, então, a curva característica de elevação em função do H, da bomba A e da bomba B. E aqui a associação, tá? Então, com a curva característica, eu consigo levantar graficamente, né? Consigo planilhar e expor graficamente os resultados, então. Então, é esse o jeitão. Se eu colocar, então, uma bomba de menor capacidade, bomba B de menor capacidade, com essa característica aqui. E
Eu vou. E a Brenda está aí já. Tá. Eu vou trocar o slide, tá? Vou trocar o slide. Bom, continuando então aí, né? Uma outra coisa interessante que tem no livro de vocês é um negócio chamado velocidade específica, né? O ômega S. Então, a velocidade ou rotação específica, né, é o número de rotações de uma bomba geometricamente semelhante, capaz de elevar 1 metro cúbico de água por segundo a uma altura de 1 metro. Então, rotação específica, ela é, então, o número de rotações de uma bomba geometricamente semelhante, capaz de elevar 1 metro cúbico de água por segundo a altura de 1 metro. A velocidade ou rotação específica é um índice adimensional de projeto, que identifica a semelhança geométrica de bombas. É utilizada para classificar os rotores de acordo com seus tipos e proporções. Bombas de mesma rotação específica, mas de tamanhos diferentes, são consideradas geometricamente semelhantes, mesmo sendo uma bomba de um tamanho múltiplo da outra. Olha que interessante. Então, bombas de mesmo rotação específica, mesmo que elas tenham tamanhos diferentes, são consideradas geometricamente semelhantes. E a velocidade específica também, ou rotação específica, também é usada no dimensionamento de uma bomba nova, por ampliação de escala de uma bomba menor, de menor velocidade específica. O que está dizendo aí? Está dizendo, então, que eu posso, se eu pegar uma bomba, se eu tiver uma bomba
e eu precisar trocar essa bomba por uma maior, eu posso calcular a velocidade específica dessa bomba e usar essa velocidade específica para outra bomba que eu vou substituir. Tá? Então, a velocidade específica, o ômega S, né, ele é calculado a eficiência vezes a vazão em metros cúbicos por hora, dividido pela altura de elevação em metros. Tá? Isso dá rotação específica. E acho que eu já tinha mostrado isso em algum momento aí, né? Então, mas a rotação específica, tá? Ela diz, já identifica qual é o tipo de rotor, de saída de rotor que eu tenho, né? Saída da caixa do rotor. Então, para velocidades ou rotação específica entre 90 e 130, né? É uma bomba centrífuga normal. Se for menor que 90, é uma lenta, assim, uma rápida, uma ultra rápida, né? Uma helicoidal e a axial tem sempre o rotor axial tem sempre a rotação específica maior do que 500. Então, está aqui colocado de uma maneira mais simples do que essa daqui. Essa daqui, ela classifica ainda em lenta, normal, rápida, ultra rápida e axial. Aqui, faz, então, a associação com a rotação, né, e a eficiência. Aqui dá a eficiência máxima para radial nessa faixa de rotação específica. Para mista, nessa faixa de rotação específica. E essa aqui para axial. Tá? Então, axial acima de 5.000 rotações. Muito bem. Depois de tanto que eu falei aqui, vamos aí às nossas questões. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim, professor, estou. Estamos. Oh, beleza. Beleza. Vamos nessa, então. Vamos terminar essa sessão 2, essa unidade 2 agora, tá? Agora a parte mais chatinha, que eu gostaria que vocês participassem. Muito bem. As associações de bombas centrífugas, que foi o que a gente viu hoje, são frequentemente utilizadas em aplicações industriais. Esses arranjos em série ou em paralelo são empregados devido às necessidades de dimensionamento, considerando as demandas relacionadas à vazão e elevação, que não podem ser supridas por uma única bomba. Mas não pode ser suprida por uma única bomba, tem que fazer uma associação. Sobre a associação de bombas centrífugas, são feitas as seguintes afirmações. 1. Na associação em série de bombas centrífugas, a pressão total é a somatória da pressão fornecida por cada bomba, enquanto a vazão que escoa por cada bomba é a mesma. Verdadeira. Segunda. Hã? Acho que essa é verdadeira. Verdadeira? É sim, tá certo, tá certo, tá certo. Vamos na segunda aí. Na associação de bombas centrífugas em paralelo, a vazão total é igual à soma das vazões de todas as bombas. Essa também está certa, né? Sim. Tá certo também. A terceira. Quando duas bombas diferentes são associadas em série ou paralelo, para um dado ponto de operação, a eficiência da associação é igual à menor eficiência entre as bombas associadas. Não está escrito isso nas fórmulas, não. Né?
Não é para pegar a menor eficiência como resultado da associação em série ou paralelo, né? Não é assim que faz. Não está certo a alternativa 3, não. A afirmação 3, né? A 4. Quando duas bombas diferentes são associadas em série ou paralelo, para um dado ponto de elevação, a eficiência da associação é igual à maior eficiência entre as bombas. Na realidade, não é assim. É uma proporção, né? Então, continua, a 4 também está errada. E a 5. Quando duas bombas diferentes são associadas em série ou em paralelo, a eficiência da associação é intermediária entre as eficiências de cada bomba. Aí está certo. Aí está certo. Então, do meu jeito de ver, estaria certa, então, a afirmação 1, a 2 e a 5. Vamos ver, vocês concordam aí ou não? Sim. Sim, É aí, hein? Então, tá aí, ó. Alternativa E. Beleza? Bom, a segunda questão. As duas curvas características de elevação de dois modelos de bombas de estiça, bomba A e bomba B, estão ilustradas na figura. Se três bombas forem associadas em série, sendo duas delas do modelo da bomba A e uma do modelo da bomba B, para a vazão de 150 litros por segundo, a altura de elevação total dessa associação será de... Aí tem os valores aí. Bom, então eu vou ter duas vezes essa daqui, mais essa daqui, né? Tá? Para uma bomba em série. Tá? Então, vou ter uma outra elevação. Muito bem. Como é que faz isso? A altura de elevação em série é igual a duas vezes a altura de elevação da bomba A mais a altura de elevação da bomba B. Não está em série? Então, vai ser essa altura mais ela de novo, duas vezes a altura HA mais a altura HB. Tá? E, portanto, a altura da associação é 28 metros. Alternativa D. Simples assim, não é? Ai, se essa questão caísse na prova. Vai, olha, aí está escrito, olha. Está dizendo que é uma associação em série. Associação em série, eu somo as elevações. Está dizendo que é um conjunto de três bombas, onde eu tenho duas bombas A e uma bomba B. Tá? Então, foi dado a altura de elevação para 150 litros da bomba A, que é 8, e da bomba B, que é 12. Mas são três bombas que eu vou colocar aqui. Ele quer saber qual é a altura de elevação para as três bombas. Então, é 2 vezes 8, que dá 16, mais 12, né, que dá 28. Beleza? Ficou mais claro agora? Beleza. Ótimo. Tá? E a terceira... As curvas características de elevação e eficiência de duas bombas centrífugas A e B são representadas pelas equações. Bomba A foi dada a equação de elevação e a equação de eficiência em função da vazão. Bomba B foi dada a equação de elevação e a de eficiência. E ele está falando que são duas bombas, elas não estão nem em paralelo, nem são duas bombas só, simplesmente. Em cada uma delas vai passar a vazão de 40 litros por segundo. Tá?
Quando a associação das bombas A e B são associadas em série e operam com a vazão Q de 40 litros por segundo, a altura de elevação e a eficiência são, respectivamente, iguais a... Bom, se está em série, eu somo a, 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 as alturas de elevação. Então, calcula para mim aí quanto dá isso daqui, ó. Onde isso aqui é 0,04. Q2 é 0,04, professor? Hã? O Q2 aí é 0,04? Que é 40 litros dividido por 1.000, para dar em metros cúbicos por segundo. 6,4 vezes 10 a menos 3, né? Quanto deu? 6,4 vezes 10 a menos 3? Não sei. Peraí. O meu deu 32. Você me obriga a fazer, hein? Deu 31,99999, 32, tá? Isso. E a eficiência, quanto é que dá usando, então, o Q de 0,04? Um 1,4. Perfeito, perfeito, perfeito. Só que é 1 vírgula, viu? Vamos fazer a mesma coisa para a bomba B. A vazão é a mesma, porque está em série. Vinte e 21,6. Perfeito. Só calcular a eficiência aí, a gente já... De B. Zero vírgula 167. 168, mas tudo bem. Tá bom, É. tá bom, tá bom, 1,678. tá. E ele quer saber qual é a eficiência. A fórmula de eficiência é essa daqui, ó, tá? Então, é substituir isso aqui por 32, isso aqui por 21,6, né? Ah, a eficiência de A vocês calcularam, a eficiência de B vocês calcularam. Vocês têm todos os valores aqui. É só substituir para calcular qual é a eficiência dessas duas bombas associadas em série.
Bom, não esqueça de colocar o parênteses aqui no dividendo, hein? Deu 0,26. 0,26. 26%. Ué, Dá uma cercada nos valores aí. vou conferir. Cheguei nesse valor de novo. Não sei o que estou fazendo de errado. Vamos ver, vamos ver. Bom, o que eles fizeram aqui não tem nada a ver com o que a gente fez aqui, ó. Ah, eu cometi uma falha aí. Desculpa. Os cálculos estão certos. Nessa equação aqui é para entrar com a vazão em litros por segundo, ó. 40 litros por segundo. Tá? Então, usando 40 litros por segundo, o resultado dá diferente. Em vez de dar 32, dá 24. A eficiência dá 70%. Em B, usando 40 aqui, ó, dá 12. E eficiência dá 56. Portanto, a altura
das duas bombas aí em série, seria 24 mais 12, dá 36. E eficiência, usando, então, os novos cálculos, né, seria, então, 64,6%. Tá? Isso daria a alternativa C. Eu que marquei bobeira aí. Estou tão acostumado com o sistema internacional, que é em metros cúbicos por segundo, que eu transformo direto. Tá? Mas, nesse caso aqui, o exercício estava falando que era para usar a vazão em litros por segundo. E a vazão em litros por segundo era 40. Desculpa a minha falha. Bom, vou encerrar a gravação.